começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito Santo concedia aquelas pessoas naquele lugar em falar línguas que para muitos que não entendem é estranha, mas para aquele que é espiritual é a língua dos anjos, a língua dos céus, que descia sobre aquele lugar. E ali houve um poder, uma glória tão grande de Deus que ninguém consegue explicar. E quando aquele lugar foi tomado pelo Espírito Santo, transbordou a graça e a misericórdia de Cristo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. A Bíblia não fala que foi um ou dois, todos. Porque todos estavam ali pelo mesmo propósito. Pela fé, pela obediência, pelo temor, por reconhecer o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos o sacrifício, a glória de Deus, ela se manifesta sobre nós. E Ele nos dá a graça e a misericórdia dele direto dos céus, para que a minha vida seja transformada, a tua vida seja transformada. E o Espírito Santo, ele está do nosso lado, para nos confortar, para nos direcionar. Mas para isso devemos se prostrar diante dele. Aceitar Cristo como único Senhor e Salvador. E falar, Senhor, eis-me aqui. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu clamo ao Senhor misericórdia, que o meu passado o Senhor escreve outras linhas a partir de agora, para que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia se manifeste sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e de toda a minha geração. A lei Cristo, ele apaga o teu passado. Para o mundo, o seu passado nunca será apagado, mas para Cristo ele apaga e escreve uma nova história, como fez com Jacó. Tu não chamaste mais Jacó, mas sim Israel. Zaqueu apagou o passado de Zaqueu e transformou uma nova história. Mateus, cobrador de impostos, grande profeta do Senhor. Pedro, pescador de peixes, pescador de homens. Não lançava mais a rede no mar, mas sim a rede diante de pessoas, para trazer as pessoas para o reino e a glória de Deus. Apóstolo Paulo, caçador de cristãos para o Império Romano, depois foi caçado pelo Império Romano porque se transformou num discípulo, servo do Senhor Jesus, mas nunca negou a fé dele em Cristo Jesus, após que o Espírito Santo chegou até ele. A graça e a misericórdia de Cristo alcançou Paulo, que era Saulo, se foi transformado em Paulo. Deus transforma até seu nome, irmão. Ele conhece o seu interior. Ele sonda os seus pensamentos, o seu coração. Se for preciso Deus mudar o teu nome, ele muda. Mas ninguém pode impedir o agir de Deus, o poder do Espírito Santo sobre você. A graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. No livro de Atos, aqui no capítulo 2, é real. Isso aconteceu porque Cristo determinou, porque Cristo pagou o preço. Ele falou, irei para o meu Pai, mas não deixarei vocês só. Deixarei o Espírito Santo com vocês até a consumação dos tempos. Ele prometeu, ele cumpriu. Deus é um Deus que ele não fala nada que não se cumpre. Deus, quando ele fala, ele age. Deus não fala algo que não vai acontecer. Quando Deus te chamou pelo nome, foi para transformar a tua vida. E ele vai agir sobre você. O mundo não pode impedir o propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os rótulos do mundo não podem impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Os seus pecados não afastam você do propósito de Deus para cumprir na tua vida. Basta uma decisão de servir,
de não olhar mais para trás. Você não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim os seus olhos têm que firmar no Senhor. O povo no deserto, quando era picado de escorpião, mas Deus mandou Moisés levantar uma serpente lá no topo no deserto, para que quando o povo olhasse para aquela serpente, o veneno não era consumido no corpo humano. Deus, ao longo dos anos, mandou teu filho para que fosse levantado naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ver o tamanho do teu amor por mim, por você, neste mundo. Deus amou você de tal forma que deu o teu único filho para que fosse crucificado por mim, por você, pela sua geração que ainda nem veio ainda. Mas Deus conhece, Deus sabe o nome, o momento, o dia. Deus sabia o meu nome, sabia o teu nome. Quando ele subiu naquele monte para orar, no Monte das Oliveiras. E quando ele subiu naquela cruz, crucificado, ele também já sabia da sua existência hoje, da sua geração, das suas